Vocês estão prontos para receber de Deus? Vocês têm aprendido alguma coisa durante esses dias? Eu sei que nem sempre a gente consegue aprofundar como gostaria. Às vezes nem o próprio tempo permite, né? Tem muita coisa para falar e a gente tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes são conceitos e coisas sobre as quais a gente não tem conhecimento nenhum. Então levaria um certo tempo para a gente estabelecer as bases sobre as quais a gente deveria construir o nosso entendimento. Então, quando você ouve uma coisa a respeito da qual você nunca ouviu nada antes, você já fica perdido logo de cara ali, e o que vem depois acaba sendo perdido também. Mas eu espero que vocês tenham pego alguma coisa no meio do caminho, tá? Que alguns princípios e fundamentos tenham feito sentido para vocês, que vocês possam ficar com isso no coração e que sirva de referência para os seus estudos na sua caminhada, e para que você também não se perca ao longo do caminho, confundindo, por exemplo, como ontem eu acho que a gente deve ter falado, confundindo a igreja com Israel, que é uma coisa muito comum da gente encontrar, principalmente nos círculos pós-tribulacionistas. Aquele povo que pensa que a igreja tem que comer o pão que o diabo amassou, passando pela tribulação, para somente depois ser arrebatado. Ninguém sabe exatamente para que serve esse arrebatamento. Alguns tentam justificar dizendo que é para a transformação do corpo, mas na verdade não é, porque há uma distinção entre a transformação do corpo e o arrebatamento em si. Não é para o corpo ser transformado que a igreja será arrebatada, mas alguns pós-tribulacionistas, sem saber o que dizer, buscam às vezes esse tipo de resposta. A verdade é que há uma distinção entre a nação de Israel, os israelitas, os judeus e a igreja do Senhor Jesus. E compreender isso, inclusive na área da escatologia, é muito importante para que a gente não confunda as coisas e coloque a igreja no lugar onde ela não deve estar, e também não coloquemos Israel no lugar que na verdade pertence à igreja. Então essa distinção, ela é bíblica, ela é importante e deve ser compreendida o mais possível, tá? Eu sei que existem alguns elementos que podem ser mais complexos do que outros, mais confusos do que outros, mas se você entender o essencial, a diferença básica entre Israel e a igreja, está tudo certo. A gente viu aqui, por exemplo, que Jeremias capítulo 30, do versículo 5 ao 7, a gente leu esse texto. Jeremias fala claramente que esse tempo que há de vir, de dor, de sofrimento, de angústia, de tribulação, quando a ira e o juízo de Deus cairão sobre o mundo para a destruição dos pecadores, será um tempo de angústia para Jacó. De fato, no versículo 7 do capítulo 30 de Jeremias, ele diz exatamente isso. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Amém, gente? E quando ele diz tempo de angústia para Jacó, ele não está falando do patriarca Jacó, que nessa altura do campeonato já estava morto. Ele se refere à nação que nasceu dele. Está falando dos israelitas. É muito comum na Bíblia Deus se referir ao povo de Israel fazendo referência a um dos patriarcas, a um dos seus progenitores, dos seus antepassados, de um dos seus pais. Isso é muito comum na Bíblia. Então, quando ele fala de tempo de angústia para Jacó, ele está falando de um tempo especial, separado por Deus, para que a punição sobre o seu povo, que é o povo de Israel, se cumpra. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje e entrar em outros assuntos. Mas eu sei que, por exemplo, a igreja é considerada no Novo Testamento como o povo de Deus, co-cidadãos, co-herdeiros, participantes da mesma promessa que foi feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, mas tudo isso por meio de Jesus Cristo. E talvez alguns pós-tribulacionistas, por não entenderem textos tão importantes como estes do Novo Testamento, que colocam a igreja no meio das bênçãos que foram proferidas aos israelitas, talvez eles, por não entenderem isso, ficam confundindo as coisas, achando que, por causa desta aproximação dos gentios e os judeus por meio de Jesus Cristo, isto significa que a igreja agora é Israel, e que por causa disso, não somente as promessas positivas, mas também as garantias negativas de punição, de tribulação e de angústia que foram feitas no Antigo Testamento, agora se destinem também ao povo de Deus, que inclui os gentios crentes em Jesus. Ou seja, a igreja teria supostamente substituído Israel, tomado o seu lugar. Há inclusive quem interprete Gálatas 6,16, dizendo que a igreja é o Israel de Deus, coisa que a gente vai ver hoje aqui. Eu vou explicar aquele contexto com calma, mas tudo isso é um grande equívoco,
porque a igreja e Israel continuam sendo duas entidades distintas no texto do Novo Testamento. Amém, gente? Mas quando ele fala, será tempo de angústia para Jacó, é realmente exatamente isso que ele quer dizer, simples assim, é um tempo de angústia para os israelitas, não somente para os israelitas incrédulos, obstinados em sua rejeição a Jesus, mas também para todos os incrédulos que seguem o mesmo padrão, negando a Cristo como Senhor de suas vidas. Em Daniel 12, versículo 1, ele diz, nesse tempo, e o contexto mostra claramente que ele se refere ao tempo da tribulação, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel, gente? Sem tumulto, vamos lá, pode ser de um por um. Quem é o povo de Daniel? Os judeus, os hebreus, os israelitas. Ele diz, neste tempo, tempo de tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel, e haverá um tempo de angústia. A gente acabou de ler em Jeremias 37, que será um tempo de angústia para Jacó. E ele, mais uma vez, no outro texto, a Bíblia, no outro texto, agora Daniel 12:1, fala exatamente a mesma coisa, que será um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. De fato, é quase uma repetição de Jeremias 37, porque lá ele diz basicamente a mesma coisa. Ele fala, que grande é aquele dia, não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Ou seja, as mesmas coisas essencialmente que a gente acabou de ler em Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É basicamente a mesma coisa. Então, esta é a garantia que nós temos pelas escrituras de um tempo angustiante no tempo do fim, que é o período da tribulação. E pelo que parece, não tem como a gente fugir desta conclusão, é um período destinado mais especialmente ao povo hebreu, ao povo judeu. E obviamente que, em meio à tribulação, eles serão salvos. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E a única coisa que faz com que um judeu ou um gentio seja colocado lá, e assim seja salvo, é confessar a Jesus como Senhor. E muitas oportunidades os homens terão, judeus e gentios, durante o período da tribulação, porque haverá muitos testemunhos de cumprimentos divinos, os juízos, as tribulações que Deus havia prometido estarão se cumprindo, o mundo reconhecerá que os cataclismas, os poderes dos céus sendo abalados, os tsunamis, os terremotos, será uma manifestação da ira de Deus contra os pecadores. Amém? Além disso, aqueles dois profetas que nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 11, que estarão pregando com grande poder a partir da cidade de Jerusalém. Inclusive a própria morte deles, porque os seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente é comparável a Sodoma e Egito ou Babilônia, mas é na verdade o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. Até mesmo a sua morte, essa demonstração dos seus corpos estirados naquela praça, e depois de 3 dias eles sendo ressuscitados e subindo ao céu, tudo isso serve de evangelização para os pecadores do mundo naquela ocasião. Muita gente vai se converter, amém? Mas o povo judeu é o povo que estará no foco da coisa toda. Nós inclusive lemos aqui, eu penso que nós lemos pelo menos 2 desses textos, que eu vou citar agora. Eu quero citar 3 passagens que corroboram, confirmam essa mesma ideia. Como eu disse, lemos 2 deles, que foi Lucas 21, do versículo 20 ao 24, e Mateus 23, do 34 ao 36, e o terceiro texto que a gente não tinha lido, é Apocalipse capítulo 18, versículo 24. Em Lucas 21, do 20 ao 24, o texto diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima... Oi? Está ruim o som para vocês? Vocês estão me ouvindo ou não? Dá para me ouvir? Tá. Então, vamos continuar. Não mexe muito não, porque me desconcentra. Ele diz, quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E ele não está falando necessariamente do que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída e invadida pela liderança de Tito,
que se tornou o imperador romano, tá? Não é sobre isso o que ele está falando aqui, embora alguns elementos possam parecer semelhantes. E tem muita gente boa, principalmente aqueles que fazem parte do grupo preterista, que são aqueles que acreditam que a grande maioria das profecias bíblicas se cumpriram no passado, no ano 70 depois de Cristo. Eles acham que isso aqui se refere única e exclusivamente ao ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelas legiões romanas e foi destruída a cidade e o templo, e houve uma espécie de carnificina, onde muitos e muitos judeus foram eliminados. Mas ele está falando sobre um tempo ainda futuro, sobre o tempo em que o anticristo estará na terra. Este momento em que Jerusalém foi atacada no ano 70, o anticristo não estava aqui, embora alguns preteristas queiram atribuir à pessoa do anticristo um imperador romano qualquer. Alguns acham que tenha sido Nero, mas tudo isso é uma grande confusão, porque a sequência bíblica que nós vemos para estes acontecimentos do tempo do fim é que no momento da tribulação, que durará 7 anos, as coisas vão de mal a pior, mas no final da tribulação, a Bíblia diz muito claramente que Jesus aparecerá no céu e todo olho o verá. Se Jesus não apareceu, se Jesus não voltou, não desceu à terra, não começou o reino milenar em Jerusalém, então a tribulação também não aconteceu. O problema é que eles alegorizam o significado da tribulação, do anticristo, da volta de Jesus, e para muita gente nós já estamos no milênio. Então é uma confusão generalizada. Mas é bem provável que o texto que estamos lendo esteja se referindo a este mesmo período profetizado em diversas passagens que mostram que haverá um tempo especial separado por Deus para que a sua punição caia sobre os pecadores, ao judeu primeiro, mas também ao gentio. Amém, gente? Então vamos voltar à leitura, capítulo 21, versículo 20 do Evangelho de Lucas. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E a gente aqui ontem, por exemplo, lemos alguns textos escritos que falam sobre este período. A gente leu muita coisa, mas tem muito mais do que isso. E é exatamente o que Jesus está falando aqui, que é o tempo para se cumprir tais promessas, para se cumprir o que está escrito, que fala sobre um momento de punição divina. Então ele diz, porque são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Só os vivos. Judeus. Jesus está falando especificamente sobre os judeus. Então ele diz, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada pelos gentios. Você não acha parecido com aquilo que a gente leu hoje, com o que a gente leu ontem lá em Apocalipse capítulo 11, quando ele diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes, por 42 meses, que equivale a 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio, é a mesma expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando sobre uma das bandas, uma das metades da tribulação, e ele diz, porque estes, os gentios, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. É parecido ou não é? Vamos lá, gente, é ou não é? Cairão ao fio da espada, falando sobre aflição e ira contra o povo judeu. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém, a cidade santa, que a gente acabou de ler no versículo 2 de Apocalipse 11, será pisada, exatamente a mesma coisa que está escrito lá, embora na minha versão se fale calcará aos pés, ou seja, é a mesma coisa. Ele está falando sobre pisar sobre a cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, até que o tempo determinado por Deus, destinado aos gentios, para fazerem a estripulia que eles vão fazer,
Até esse tempo, Jerusalém será pisada por eles, porque esta determinação divina vai se cumprir, mas a gente tem que sempre ter em mente que ele está falando sobre uma punição divina, mais especialmente voltada para o povo judeu, e obviamente a todos aqueles que seguirem as mesmas práticas judaicas de obstinação contra o Senhor Jesus. A fé judaica de que Jesus é o Cristo salva. A rejeição judaica, a mesma obstinação judaica de rejeitar Jesus e ser contra ele, também traz sobre si condenação. Amém, gente? Amém. Em Mateus 23, do versículo 34 ao 36, Jesus também disse assim: por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e ele está falando aqui especificamente ao povo judeu. Quando ele diz vos envio, ele está falando para o povo judeu. A uns vocês judeus matarão, crucificarão, a outros vocês açoitarão nas suas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, ó judeus, eu estou acrescentando aqui algumas coisinhas para vocês entenderem que é sobre isso que Jesus está falando, para que sobre vós, ó judeus, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. É pesado, é forte, e alguns poderiam dizer assim, mas como é que Jesus pode atribuir a responsabilidade do sangue de todo justo ao povo judeu? Como é que o judeu pode ter responsabilidade pela vida, pela alma de todos os homens? É simples o raciocínio. A partir do momento que você entende que a Bíblia diz que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, os oráculos de Deus, e Jesus corrobora isso dizendo que a salvação vem dos judeus. Quando os judeus que deveriam trazer a salvação ao mundo lutam contra a pregação do evangelho, a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Então a responsabilidade maior cai sobre eles. Não é à toa que as escrituras digam: o sangue de todo justo derramado sobre a terra vai ser cobrado de vocês. Amém, irmãos? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Isso é Jesus falando. Desde o sangue do justo Abel, desde Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Tem uma pequena complicação textual aqui, relacionada a este tal de filho de Baraquias. A gente não vai entrar nessas questões, mas Jesus não se equivocou. Alguns judeus pensam que isso é uma prova de que Jesus estava citando errado as escrituras, mas não tem nada de errado aqui. Se você pesquisar um pouco mais, você vai entender a respeito de quem Jesus está falando. Trocando em miúdos, numa forma popular, o que nos interessa é que Jesus está citando aqui o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia da sua época, que nós chamaríamos de Antigo Testamento. Ele está falando desde o primeiro justo morto no primeiro livro da Bíblia e o último justo morto no último livro da Bíblia, que no caso do cânon judaico é 2 Crônicas. Ele está falando aqui exatamente do primeiro e do último da Bíblia daquela época. Jesus quer dizer que qualquer justo que tenha morrido, desde a época que o mundo começou, até então, a responsabilidade cairia sobre o povo judeu. É sério ou não é? Sim ou não? Aí ele diz no versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E aqui algumas pessoas se atrapalham, porque quando Jesus fala sobre esta geração, as pessoas pensam que Jesus está falando sobre o povo que vivia naquela época. E este é um dos argumentos que os preteristas usam, para dizer que tudo já se cumpriu, tudo já se passou, o anticristo já veio, Jesus já voltou. Eles se baseiam também nesta declaração, porque não entendem que a palavra geração, ela pode ter pelo menos 3 significados, inclusive os 3 significados aparecem na própria Bíblia. A palavra geração pode significar pessoas que convivem comigo numa mesma época, a nossa geração, do nosso tempo, o povo do nosso tempo, mas pode significar os filhos de um progenitor. Vós sois geração de Abraão, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e por consequência, um terceiro significado pode ter a palavra geração, que é etnia. Antigamente a gente falava raça, né? A gente sabe que só existe uma raça, que é a raça humana, mas existem diversas etnias. Então, a palavra geração pode significar os que convivem comigo numa mesma época, os meus contemporâneos, pode significar os descendentes de um progenitor, os filhos descendentes daquele, e pode significar uma raça, uma etnia. É bem provável que
que Jesus, quando falava isso, aqui em Mateus 23 e também no próximo capítulo, no sermão profético, quando ele fala sobre esta geração, passará o céu e a terra, mas estas minhas palavras não passarão, tudo há de vir sobre esta geração, não passará essa geração. Ele está falando sobre o povo judeu, a quem se destina as punições que ele fala. Ele está dizendo, esse povo não vai sumir da terra, antes que a punição que Deus preparou se cumpra sobre eles. Esse povo não passará, esse povo não será eliminado, ele não será exterminado, ele vai continuar existindo, e as coisas que Deus prometeu se cumprirão. Ou seja, todas as coisas previstas sobre o povo judeu acontecerão no momento certo. Quando você lê a palavra geração em contextos proféticos como estes, lembre-se, é bem provável que Jesus esteja falando sobre a etnia judaica e não sobre o povo que viveu na mesma época que ele. Vocês estão entendendo, gente? Só para você ter uma noção de como é bem provável que seja isso mesmo que Jesus tivesse em mente, veja que acabamos de ler Jesus falar que o sangue de todo justo derramado sobre a terra seria cobrado dos judeus, a quem ele se dirige falando, esta geração. Mas lá em Apocalipse capítulo 18, no versículo 24, nós temos uma declaração bem parecida, porque nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, nós temos descrições sobre a punição que Deus vai colocar sobre a grande cidade, que é a tal da prostituta, que pode ser comparada à Babilônia. Mas não só a Babilônia, em seu estado de queda e de perversão contra Deus, mas esta cidade, ela pode ser comparada com a Babilônia, com o Egito e com Sodoma, como a gente aprendeu aqui ontem à noite. Então, no capítulo 17 e 18, nós temos as descrições da punição de Deus contra a grande cidade, que é aquela prostituta. Ao falar sobre isso, no capítulo 18, versículo 24, ele diz assim, e nela, nesta grande cidade, se achou o sangue de profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Não é que todos tenham morrido necessariamente lá, mas o que o texto quer dizer é que esta cidade é responsabilizada pela morte de todos os justos que morreram sobre a terra. Exatamente a mesma coisa que Jesus falou. Pode parecer um exagero, pode parecer uma coisa extremista, mas, meu irmão, quem falou foi Jesus. E o texto de Apocalipse repete, ecoa o mesmo princípio, a mesma coisa que ele havia falado. E se Jesus estava se dirigindo inequivocamente a respeito da cidade de Jerusalém, não tem por que a gente pensar que o texto de Apocalipse está falando sobre outro lugar, sobre outro povo, sobre outra cidade. Quantos estão entendendo? Estes textos e muitos outros confirmam a ideia de que a tribulação de fato está destinada ao povo judeu. Daniel, capítulo 12, versículo 7, que eu citei aqui erradamente, eu disse que era Daniel 7, 25, mas na verdade não era, é Daniel 12, 7, diz assim, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os mesmos 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Então ele diz, depois desse tempo tudo se cumprirá. Aí ele fala, finalzinho do versículo 7 de Daniel 12, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E esse versículo, Daniel 12, 7, nos mostra um dos propósitos da tribulação, destruir o poder do povo santo. Amém, gente? Amém. Vou repetir. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, talvez as palavras possam não fazer muito sentido na cabeça de alguns, mas trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte, e depois de todo o período da tribulação, depois que tudo tivesse passado, e o povo santo tiver humildemente se quebrantado e reconhecido os seus erros, deixar de arrogância, deixar de soberba, e clamar a Deus, tudo terá se cumprido. Por que algumas pessoas não entendem esse versículo? Porque se atrapalham, principalmente, talvez por outras coisas também, mas principalmente por causa da expressão povo santo. Muito provavelmente, muita gente boa, talvez aí no arraial dos pós-tribulacionistas, muita gente se equivoca com esse texto e não entende bem por causa, talvez, da expressão
povo santo. Porque confunde, né? O pessoal pensa assim: rapaz, o povo santo não é a igreja? Nós não somos aqueles que disse Pedro, que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus? Nós é que somos o povo santo. Nós é que somos os santos em Cristo Jesus. E aí, colocando os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois, não prestam atenção que esta profecia tem um contexto judaico, os aspectos continuam claramente judaicos, e não é porque a igreja pega emprestado termos que originalmente foram criados para se referir ao povo judeu, não é porque a igreja pega emprestado algum destes termos que a igreja substitui Israel, ou que a igreja passa a ser agora o Israel de Deus. Não, as coisas continuam exatamente como sempre foram. Israel continua sendo Israel, os judeus continuam sendo judeus. Nós não viramos judeus. Gentil crente é crente gentil. Um gentil que crê não vira judeu. Tem judeu incrédulo, tem judeu crente. Tem gentil incrédulo, tem gentil crente. Os que creem dos judeus e dos gentios fazem parte do que a Bíblia chama de igreja. Mas a igreja é formada por judeus e gentios. Se você é gentil e crê, você não vira judeu. Você simplesmente faz parte da igreja. Um judeu que crê não deixa de ser judeu, mas por ser um judeu crente, ele também faz parte da igreja. Mas a igreja não é Israel. Amém, irmãos? Amém. Então isso é importante, e a gente vai mergulhar um pouco mais profundamente nestas questões, até que a gente vá parar em Gálatas 6,16, para explicar aquela passagem que fala sobre o Israel de Deus. Mas eu quero demonstrar para vocês, citando alguns textos do Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Daniel, porque afinal de contas é lá que a gente acabou de ler Daniel 12:7, que fala sobre o propósito da tribulação, que é destruir o poder do povo santo, acabar com esse orgulho, né? É quebrantá-los para que eles humildemente reconheçam a Jesus como Senhor. Quando isso acontecer, quando finalmente o poder do povo santo tiver sido quebrado, despedaçado, quando eles baixarem a cabeça humildemente e reconhecerem Jesus como o enviado de Deus, tudo o que está previsto se cumprirá. Então, já que Daniel diz que isso está destinado ao povo santo, vamos olhar dentro do livro de Daniel algumas vezes em que ele usa a ideia de santidade associada a características judaicas, porque ele vai falar sobre o Monte Santo, a cidade santa, a aliança santa, o povo santo. Então, quando a gente encontrar, não só em Daniel, mas quando a gente encontrar expressões que falam sobre o povo santo, o lugar santo, a terra santa, a santa aliança, o Monte Santo, com certeza ele deve estar falando, como a Bíblia sempre falou, sobre questões relacionadas ao povo judeu, a terra dos judeus, a lei dos judeus, as práticas dos judeus, a etnia judaica e assim sucessivamente. Exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 16, eu vou ler para vocês, tá, gente? Se quiser abrir pode, mas como são muitos versículos, eu vou ler para vocês, presta atenção. Daniel 9,16 diz assim: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, do teu santo o quê? Santo monte. Essa é uma expressão que vai aparecer em diversos lugares. Onde fica o Monte Santo? Hein? É claro que é Jerusalém. O Monte Santo, que toda vez a Bíblia repete, o Monte Santo, o Santo Monte, é na verdade o Monte Moriá. Geograficamente ele tem um nome, se chama Monte Moriá. Também é conhecido da mídia como o Monte do Templo, porque é o lugar onde o Templo de Salomão foi construído. Não somente o Templo de Salomão, como também o Templo de Herodes, e assim sucessivamente. É o lugar onde o Templo dos judeus deve ser erguido, porque este é o lugar mais santo para os judeus. É o mesmo lugar, inclusive, onde Isaac foi apresentado a Deus como oferta por Abraão. É um lugar onde diversos episódios importantes da história de redenção registrada nas escrituras hebraicas aconteceram. É um lugar santo, é o lugar mais santo. Então, o Monte Santo é o Monte Moriá, que é o Monte do Templo. Então, ele fala do teu Monte Santo, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, as iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Em Daniel 9:20, ainda no mesmo capítulo, acabamos de ler o versículo 16, pula para o versículo 20, ele diz: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus
pelo monte santo do meu Deus, monte santo, mais uma vez. No versículo 24, ainda no mesmo capítulo, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa, gente? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, Monte Santo, no versículo 16 e no versículo 20, e no versículo 24 ele diz cidade santa. Em Daniel 11, 28 ele fala: então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Que aliança é essa? A primeira aliança, a aliança mosaica, a aliança hebraica do povo judeu, e ele chama a aliança de santa aliança, e diz que este tal homem vil, provavelmente uma referência também ao anticristo, fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No mesmo capítulo 11, no versículo 30, ele diz: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, mais uma vez, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. No versículo 45, ainda no capítulo 11 de Daniel, ele diz: o anticristo, é dele que ele está falando, armará as suas tendas palacianas entre os mares, ou o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, contra o glorioso monte santo, que é o monte Moriá, o monte do templo, mas chegará a seu fim, e não haverá quem o socorra. Em Daniel 8, 24 também está escrito: grande é o seu poder, falando do anticristo, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Isso se repete vez após vez, não só no livro de Daniel, embora lá nós encontremos muitas passagens assim, mas em alguns lugares da Bíblia nós encontramos uma referência ao povo judeu, à terra dos judeus, ao Monte Moriá em Jerusalém, que é a capital da nação de Israel, como a terra santa, o povo santo, o monte santo, a aliança santa. Nós vimos que em Apocalipse 11, 2 ele fala que por 42 meses os gentios pisarão sobre a cidade santa, falando de Jerusalém. É basicamente a mesma coisa que Jesus disse no sermão profético: quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Amém, gente? Amém. Se você entender isso, que o povo santo, mencionado nas escrituras proféticas que se referem mais especificamente à tribulação, que este povo santo que vai ser protagonista dos sofrimentos, das dores e dos ais da tribulação, se você entender que é o povo judeu, tudo vai ficar mais fácil. E é muito difícil, se você fizer uma boa interpretação bíblica, de forma coerente, deixando a Bíblia interpretar a ela mesma, texto com texto, é bem provável que você se transforme num pós-tribulacionista. A única coisa que pode fazer você se tornar um pós-tribulacionista é não entender a Bíblia pela própria Bíblia. É você fazer especulações, se basear em alegorias, buscando um suposto significado mais profundo, além do que já está claro no texto sagrado. Amém, irmãos? Amém. Agora, qual é o problema? Vamos aos exemplos em textos do Novo Testamento. As pessoas pegam passagens do Novo Testamento e interpretam de forma equivocada, achando que o texto está dizendo o que eles pensam, quando na verdade não está. Os que acham que a igreja substituiu Israel, inclusive esse conceito, essa ideia tem nome, na teologia se fala sobre a teologia da substituição, para quem não sabe. Seria a tese de que Israel foi reprovado, foi rejeitado, e a igreja substituiu a nação de Israel. Ou seja, hoje, na nova aliança, a igreja é o Israel de Deus. É como se o título de Israel tivesse passado do povo judeu para o povo que está na igreja do Senhor. E essa é a confusão. Um dos textos que as pessoas usam para justificar esse raciocínio, e esse eu gostaria que vocês abrissem comigo por gentileza, se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Esse é um dos textos. Eu vou dar apenas alguns exemplos no Novo Testamento e vamos mostrar a confusão e explicar o que realmente o texto está dizendo. Vou mostrar a problemática, mas vou trazer a solucionática. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Todo mundo achou?
Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha aqui para mim. Vocês conhecem esse texto? Já leram ele alguma vez? Já ouviram esse texto? Como é que as pessoas interpretam ele? As pessoas dizem: está vendo aí? O verdadeiro judeu é aquele que nasceu de novo, é aquele que foi circuncidado no coração, é aquele que é filho de Deus. Não é esse povo aí, esses carnal lá de Israel, de Jerusalém, esse povo foi rejeitado por Deus. Nós é que somos os verdadeiros judeus. Nós que nascemos de novo, que o coração mudou, que a circuncisão é no espírito. Tem muita gente que interpreta assim, mas não é isso que Paulo está falando. Na verdade, aqui no capítulo 2, Paulo está falando sobre a conversão de judeus e de gentios. Todo o livro de Romanos é sobre isso. Ele fala do começo ao fim sobre não se envergonhar do poder de Deus, do evangelho, que é o poder de Deus para salvar tanto judeus como gentios, porque Deus é Deus de circuncisos e Deus de incircuncisos. Ele é Deus dos judeus e é Deus dos gentios, rico para com todos os que o invocam. Ele não é Deus apenas dos judeus. E ele vai fazendo essa dobradinha o tempo inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 16, no livro de Romanos, o tempo inteiro é Paulo mostrando que as mesmas bênçãos são de Deus, sem exceção, para todos os homens, para judeus e para gentios. E aqui não é diferente. Ele está falando sobre a conversão do judeu e do gentio. Eu sei que a gente leu no versículo 28 e 29 o que ele tem para dizer sobre a conversão dos judeus. Mas se você voltar um pouquinho para o versículo 14, 15 e 16, você vai ver ele também falando no mesmo capítulo sobre a conversão dos gentios. Então, no mesmo capítulo, ele fala sobre o que acontece com o povo judeu quando se converte, e ele fala o que acontece com o povo gentil quando ele se converte. No versículo 14 do mesmo capítulo, ele diz: quando, pois, os gentios, de quem ele está falando? De quem? Está claro, né? Porque o texto está mostrando que são gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Quem são judeus? Descendentes carnais, físicos de Abraão, Isaque e Jacó. Quem não é descendente de Abraão, Isaque e Jacó é considerado tecnicamente pelas escrituras de gentio. Embora existam gentios incrédulos, tem gentio que se converteu e faz parte da igreja do Senhor Jesus, mas continua sendo gentio. Um brasileiro não deixa de ser brasileiro só porque virou crente. Um israelita não deixa de ser israelita só porque se converteu também. Como vocês estão entendendo? Então, vou repetir, no capítulo 2 de Romanos, Paulo está falando sobre a conversão dos gentios e sobre a conversão dos judeus. No versículo 28 e 29, que a gente vai já explorar um pouco mais, ele fala sobre os judeus que se convertem, e aqui, nos versículos 14, 15 e 16, ele está falando sobre a conversão dos gentios. Então ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, porque a lei é uma coisa de judeu, um gentio só guarda a lei quando ele se converte ao judaísmo, né? Quando ele vira prosélito, quando ele se converte ao judaísmo. Você vai encontrar no Novo Testamento 3 classes. Tem o judeu, o prosélito e o temente a Deus. Cornélio não era prosélito, mas era temente a Deus. Mas havia alguns gentios que haviam se convertido e não eram mais considerados como tementes a Deus, mas já eram prosélitos. Não eram judeus, mas eram convertidos ao judaísmo. Então, ele está falando aqui sobre gentios que não têm lei, ou seja, são aqueles que não são prosélitos, não são judeus, mas estes gentios que não têm a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é só para quem é judeu e para quem se converteu ao judaísmo, os prosélitos, estes gentios que não têm lei, quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, porque a lei de Moisés é só para judeu e para convertido ao judaísmo, mas quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos, porque estes, não é todo gentio, estes gentios, especificamente de quem ele está falando, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Tem muita gente que pensa que Paulo está falando aqui de índios, de pessoas que vivem como ermitões, eremitas, pelos cantos remotos da terra, que nunca ouviram o evangelho, que nunca foram evangelizados do nome de Jesus, e este povo que está no meio do mundo, vai ser julgado pela sua própria consciência, porque eles servirão de lei para si mesmos, Deus os julgará pela sua consciência. Não,
Paulo não está falando sobre os gentios que não ouviram a pregação do evangelho. Paulo está fazendo uma defesa do evangelho que ele pregava para gentios, que não guardam a lei de Moisés e que não precisavam guardar. Por quê? Porque estes gentios são gentios que nasceram de novo. Não tem como um gentio, como diz Paulo no versículo 14, proceder por natureza de conformidade com a lei, sem ter nascido de novo. Por natureza não. Por natureza não. Quando ele diz gentios que por natureza, procedem segundo a essência, o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Quando um gentio, por natureza, se comporta assim, é porque esse gentio é diferente. Esse gentio, ele passou pelo transplante espiritual do coração que Deus havia prometido. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele colocou o seu próprio espírito e as suas leis ele escreveu no seu coração. É a marca de um novo nascido. Ele não está falando de qualquer gentio, ele está falando sobre gentios que nasceram de novo, que por isso têm condição de, por natureza, é uma nova natureza, procederem de conformidade com a essência, o mais importante da lei. Mesmo não tendo lei, os que nasceram de novo servem de lei para si mesmos, porque estes gentios que nasceram de novo, eles mostram que a norma da lei foi gravada no seu coração. É por isso que lá em 1 João capítulo 3, no versículo 21, ele diz: amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Por quê? Porque qualquer crente que nasceu de novo, tem um novo coração. O seu coração não é mais um coração de pedra, não é mais um coração enganoso, pelo contrário, Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem disse isso foi Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O Deus que disse, das trevas um dia ele resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus está brilhando no coração do crente, não importa se é judeu, não importa se é gentil. Um gentil que nasce de novo, ele vai proceder por natureza de conformidade com a lei, porque este gentil tem a norma da lei gravada no seu coração. Aí ele diz mais: estes, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Porque quando um crente, por mais que seja gentil, quando um crente peca, ele não precisa que alguém lhe condene, lhe acuse, que o Espírito Santo venha perturbá-lo, porque o seu próprio coração lhe condena, a sua própria consciência pesa, que é o que 1 João capítulo 3, versículo 21 diz: se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. É o nosso coração recriado que nos condena, que é a nossa consciência que pesa. A consciência é a voz do coração, a razão é a voz da nossa alma e os sentimentos são a voz do nosso corpo. Quando uma pessoa nasce de novo, ela tem um novo coração e a sua consciência é um guia seguro. É por isso que Paulo diria em Romanos capítulo 9, digo diante do Senhor, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha consciência. Em 2 Coríntios 1,12 ele diz: a nossa glória é essa, é o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade nós temos vivido no mundo, e mais particularmente para convosco. Sempre Paulo apela à sua consciência quando ele quer testificar alguma coisa, dizendo que está falando a verdade, porque a consciência do crente é um guia seguro, é a voz do coração recriado, que é por isso que ele diz que um crente que nasceu de novo, mesmo sendo gentil, serve de lei para si mesmo. Ele serve de lei para si. Não há necessidade de que alguém me diga: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos que nasceram de novo o conhecerão, desde o menor até o maior deles, porque há um novo coração, o Espírito Santo está no seu interior e as normas da lei foram gravadas em seu coração. É por isso que a Bíblia diz: santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. Se com o coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a boca confessá-lo como Senhor, será salvo. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e no coração não duvidar, o coração é a fonte de tudo. E na nova aliança nós temos um novo coração. Então quando Paulo fala sobre a conversão dos gentios, ele fala nestes termos, embora muita gente não entenda. Mas ele está falando aqui,
nesse trecho de Romanos 2, do versículo 14 ao 16, ele está falando sobre a experiência de conversão dos gentios, o que é que acontece com eles. Mas ele continua mostrando que Deus não é somente Deus dos judeus, é também dos gentios, e os gentios se convertem e os judeus também. Quando ele vai falar no versículo 28 e 29 sobre a conversão dos judeus, ele usa termos diferentes, mas ele está basicamente falando a mesma coisa que falou sobre os gentios versículos antes. A gente já leu o versículo 28 e 29, mas agora a gente vai repetir. Veja o que ele diz: porque não é judeu aquele que o é apenas exteriormente. Nos versículos 14, 15 e 16, eu perguntei para vocês de quem Paulo estava falando, e vocês acertaram muito bem. Vocês disseram, dos gentios, porque é muito claro o texto. Ele diz, quando pois os gentios, então está falando dos gentios. Agora quando ele diz assim, porque não é judeu quem o é apenas por fora, ele está falando de quem? De judeus ou de gentios? Hein? Claro que é judeus. Por quê? Porque ele diz, judeu não é aquele que o é apenas por fora. O pré-requisito mínimo para que este texto seja destinado a alguém é que esta pessoa seja judeu, pelo menos por fora. Para começo de conversa, um gentio que não é judeu por fora, e quando ele diz por fora e por dentro, ele está falando sobre o aspecto espiritual e o aspecto natural. Quando ele fala sobre ser judeu por fora, ele está falando sobre ser descendente físico, carnal, ter sangue judeu. É ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele diz, o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas por fora. Então ele tem que ser, no mínimo, judeu por fora. Mas só ser judeu por fora não faz ele o judeu aos olhos de Deus. O judeu verdadeiro. Que é uma coisa que Paulo gostava de falar. Lá em Romanos 9 ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, ele pega todo o povo de Israel e ele faz uma seleção e diz, estes aqui são israelitas de fato. E o resto do povo são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. São seus filhos, exteriormente falando, fisicamente falando, mas nem todos de Israel são de fato. Porque os que vão ser considerados como filhos e descendentes de Abraão e consequentemente herdeiros da promessa, são aqueles que não simplesmente nasceram da carne, mas aqueles que nasceram da promessa como Isaac. Então, para ser israelita de fato e ser herdeiro da promessa nos padrões bíblicos, tem que ter nascido da palavra. A gente viu isso aqui ontem em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 em diante. Ele comparava os israelitas do seu tempo com os ismaelitas. Ele disse, quem não nasceu de novo está escravo, está preso. É como se fosse filho de Agar. Vocês lembram disso? Aí ele diz, assim como os que nasceram da carne, assim como o que nasceu da carne naquela época, Ismael, perseguiu o que nasceu do Espírito, que era Isaac, da mesma forma hoje em dia, falando que judeus carnais, que eram simples descendentes externos e físicos de Abraão, estavam perseguindo os judeus que estavam confessando Jesus como Senhor. O carnal perseguindo o espiritual, o que nasceu segundo a carne, perseguindo o que nasceu segundo o Espírito, judeus e judeus. Israelitas e israelitas, mas há uma distinção entre estes judeus e aqueles judeus incrédulos, ainda que sejam descendentes carnais, físicos, externos de Abraão, não se encaixam no padrão para herdarem a promessa. Amém, gente? É disso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, quer saber? Porque judeu não é aquele que só é por fora, não é aquele que é apenas por fora, exteriormente, na carne, fisicamente, naturalmente. Nem é circuncisão a que é somente na carne, porque ele está falando de judeus, que são descendentes de Abraão fisicamente, e que são circuncidados. Aí ele diz, porque judeu de verdade, fica implícito aqui, é esse o tom que Paulo quer imprimir. Porém, judeu de verdade é aquele que o é não apenas por fora, mas também por dentro. Ele está falando de quê? De judeu que nasceu de novo, meu filho. Ele está falando de judeu que confessou Jesus como Senhor. Ele está falando de judeu que não somente é descendente fisicamente de Abraão, que não somente foi circuncidado na carne, mas que além disso, ele confessou Jesus como Senhor da sua vida. É por isso que ele diz, porque judeu não é aquele que o é apenas por fora, porque os judeus se gabavam de serem judeus, né?
Achavam que isso era maravilhoso, que fazia eles serem um povo especial, um povo predestinado para a salvação, era um povo eleito e não tinha quem... Meu irmão, ser judeu é o creme de la creme. Aí Paulo vem e diz: porém judeu não é aquele que o é apenas por fora, exteriormente, fisicamente, naturalmente falando. Nem circuncisão, a verdadeira, não é aquela que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é por dentro, interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de outros homens, mas vem de Deus. Paulo está falando sobre o quê? Sobre a experiência do novo nascimento do gentil, como a gente viu, versículos 14, 15, 16, e a experiência do novo nascimento do judeu. Ele usa termos e expressões diferentes, mas quando você fica consciente que ele está simplesmente falando sobre o que acontece com o gentil e com o judeu quando eles nascem de novo, você percebe que ele não está dizendo que o judeu verdadeiro é a igreja, é o gentil que confessou Jesus, é o crente, o pentecostal e o trizimista. Não. Ele está falando simplesmente isso, que quando um gentil se converte, ele vai agradar a Deus porque ele serve de lei para si mesmo, porque a norma da lei, a essência, está escrita no seu coração. Ele nasceu de novo, tem um novo coração, e agora ele está na vontade de Deus. E o judeu que se acha melhor do que o gentil, ele diz: você está pensando só porque você é judeu, descendente de Abraão, você já está na bênção? Judeu verdadeiro não é aquele que é só por fora, é aquele que nasce de novo. A circuncisão que conta para Deus é a mudança do coração. É isso que ele está falando. Em outras palavras, Romanos 2, 28 e 29 não está dizendo que nós somos judeus. Amém, irmãos? Pode parecer que isso não tem importância, pode parecer que isso não tem nada a ver com escatologia, mas só parece, porque na verdade é por causa de versículos assim, coisas simples, pequenas colocações mal compreendidas, que vão se acumulando no entendimento de uma pessoa que não entende outras áreas, outros pontos, outras questões bíblicas, que ela acaba se confundindo na escatologia. Quem estuda só escatologia, quem prega só escatologia, não entende escatologia, porque vai ficar confuso, porque tudo tem que se basear na palavra de Deus como um todo, e estes princípios de distinção entre os povos é muito importante, porque as profecias que falam sobre o tempo do fim, do juízo divino, o período da tribulação, o tempo de angústia para Jacó, jamais vai ser considerado como um tempo de angústia para o crente, para a igreja, porque não faz sentido, são povos distintos, não são a mesma coisa. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Abre lá em Gálatas capítulo 6, outro texto que o pessoal costuma citar de forma equivocada, para justificar essa ideia louca de que a igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6, a partir do versículo 14. Todo mundo encontrou? Posso ler, gente? Olha aqui para mim, levanta a cabeça, olha para cá, deixa eu fazer aqui uma explicação, antes da gente fazer a leitura do texto em si, presta atenção. A região da Galácia era uma região grande, onde existiam várias cidades, Icônio, Listra, Derbe, vários lugares. Paulo, ele fez uma viagem e passou pela Galácia pregando em todas as cidades. Pregou, depois saiu, e ao sair da região da Galácia, ele soube que judeus supostamente crentes, que são chamados judaizantes, Paulo vai chamá-los de falsos irmãos, na própria epístola aos Gálatas, estes tais vieram à região da Galácia perturbar a cabeça dos gentios novos convertidos. Eles começaram a dizer para eles que para eles serem salvos, eles deveriam se circuncidar, guardar o sábado, seguir a regra dietética dos judeus, talvez usar quipá na cabeça, ficar tocando berrante de boi dentro da igreja, parar de falar com Jesus na língua deles e começar a aprender hebraico para chamar ele de Yeshua HaMashiach, né? Embora toda a cultura hebraica seja importante e traga em si elementos proféticos profundos que valem a pena de serem estudados, isso não significa que só porque a salvação vem dos judeus, que todo aquele que é salvo tem que virar judeu. Sim, a salvação vem dos judeus, mas não significa que todo salvo tem que viver como judeu, comer como judeu, se transformar em judeu. Quantos entendem a diferença? Então a carta de Paulo aos Gálatas é uma demonstração da sua indignação. Ele está irado, porque o ponto ali,
O ponto central da disputa é a questão da circuncisão, mas claro, ela serve de emblema para todas as questões da lei de Moisés. Mas a discussão principal era a circuncisão, porque os judeus estavam querendo circuncidar os gentios que já eram salvos, já tinham sido batizados no Espírito Santo e já falavam em línguas. E Paulo acha isso uma insensatez tão grande, uma estupidez tão grande, porque os gentios estavam caindo na lábia desses judaizantes. E aí Paulo, indignado, achando que eles eram insensatos por terem dado ouvido aos judeus, que queriam que eles agora vivessem como judeus, porque eles eram gentios. Aí Paulo diz assim: eu só queria saber uma coisa de vocês. Ele diz isso lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2, e também no versículo 5. Ele diz: eu só queria saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? É claro que foi pela pregação da fé. Eles não receberam o Espírito porque observaram a lei de Moisés. Então o que é que Paulo está dizendo? Rapaz, vocês são tão idiotas, vocês não estão percebendo a besteira na qual vocês estão caindo, não? Vocês estão se deixando levar pela conversa dos judaizantes, estão começando a se circuncidar aí dentro da igreja, e vocês já são batizados no Espírito Santo, já estão falando em língua, e vocês nem perceberam que vocês já estão mais avançados, estão voltando, vocês começaram no Espírito, estão querendo agora se aperfeiçoar na carne. Vocês, me digam uma coisa, receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. O Deus que concede milagres e opera no meio de vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Paulo estava indignado, e ele disse: eu queria que estes que estão perturbando vocês, antes se mutilassem. A gente não entende o que significa isso, porque a nossa versão amenizou, as versões em português amenizaram o que Paulo está falando ali. Paulo está falando que este povo que queria que os irmãos se circuncidassem, estavam fazendo um desserviço. E se eles achavam que a circuncisão era tão importante, porque ele não se capava logo todo? É isso que Paulo está dizendo. Eu queria que eles arrancassem logo tudo. Não é importante para eles a circuncisão, porque não arranca logo tudo. É isso que Paulo está dizendo. Eu queria que eles se mutilassem. Aí a gente lê isso, a gente pensa: meu Deus, que coisa linda, o que será? Não sei, mas é lindo. Ele está falando de automutilação. É importante cortar um pouquinho? Corta logo tudo. É tão importante assim? Se é importante, eu vou fazer direito, corta logo tudo. Paulo está indignado, ele está irado com uma besteira que não tem significado espiritual nenhum. Tem o seu simbolismo, tem a sua representatividade, é uma sombra de um bem espiritual realizado, mas você não deve levar isso ao pé da letra, ao ponto de pensar que você tem agora que viver como judeu, se circuncidar como judeu, comer como judeu. Então Paulo está indignado, está irado, e é nesse tom que ele vem falando ali na Epístola aos Gálatas, capítulo após capítulo, ele vem batendo com as duas mãos, o tempo inteiro. Não é diferente quando ele chega no capítulo 6. Lembre-se que Paulo está com esse sentimento, está colocando para fora o que ele acha sobre a tolice, a insensatez, a estupidez dos Gálatas, de depois de serem salvos, depois de serem batizados no Espírito Santo, depois de já falarem em línguas, agora querer viver como judeu, como se isso fosse importante para ser salvo, para agradar a Deus e para ser espiritual. Porque se fosse importante, não teria acontecido tudo o que já tinha acontecido com eles antes dessa besteirada toda. Então, no versículo 14, ele diz: longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse versículo 16, porque tem essa expressão, o Israel de Deus, tem confundido a cabeça de meio mundo de gente dentro da igreja. Tem quem pense que Paulo está dizendo que a igreja é o Israel de Deus, mas esse equívoco é simplesmente uma interpretação de texto errada, é falta de interpretação de texto. Você não precisa nem ser espiritual, não tem nem que saber o grego, nem nada, é só ler o texto direito, porque se a igreja fosse o Israel de Deus, o texto não deveria estar escrito da forma que está,
Porque no versículo 16 ele diz: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual regra? Considerando o novo nascimento como uma coisa mais importante do que circuncisão ou incircuncisão. Quem andar de conformidade com a regra, que acredita que o novo nascimento é o que importa, aí ele diz: paz e misericórdia seja sobre eles. Quem são estes que concordam que o novo nascimento é mais importante do que circuncisão ou incircuncisão? Aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que nasceram de novo. Então este é um grupo. Quando ele fala sobre o Israel de Deus, ele está falando de outro grupo. São dois grupos. Ele diz: paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se fosse o mesmo grupo, ele não deveria ter falado assim. Ele deveria ter dito: paz e misericórdia seja sobre eles. Aí depois ele falaria que é ou que são a igreja, o Israel de Deus. Que são o Israel de Deus. Quantos entenderam? São dois grupos. Eles, paz e misericórdia seja sobre eles. Eles compõem um grupo. E o Israel de Deus é outro grupo. Se eles que creem no novo nascimento, que consideram o novo nascimento a regra mais importante, mais do que circuncisão, incircuncisão, se eles fossem o Israel de Deus, Paulo deveria ter dito: paz e misericórdia sejam sobre eles, que são o Israel de Deus, e não paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, mostrando que são dois grupos distintos. Amém, gente? Quando ele diz assim no versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ele está falando somente sobre gentios. Algumas pessoas se confundem por causa das palavras circuncisão e incircuncisão. Acham que o termo circuncisão está representando judeus crentes, judeus que nasceram de novo. E quando ele usa a palavra incircuncisão, algumas pessoas pensam que Paulo está se referindo a gentios crentes, que também nasceram de novo. Então, quando ele diz circuncisão e incircuncisão, na cabeça de alguns, que é um erro, na cabeça de alguns, Paulo estaria dizendo judeus e gentios que nasceram de novo. Mas ele não está falando isso. Ele está falando somente para gentios. A igreja da Galácia era formada majoritariamente por gentios. E é sobre os gentios que ele está falando. Por quê? Porque nessa igreja tinha gentio que tinha se deixado levar pela conversa dos judaizantes e estavam se circuncidando depois de velho, achando que isso era espiritual e importante para Deus, e tinha aqueles gentios resistentes, achando que isso não tinha nada a ver, que estavam certos, porque não precisava disso. Então Paulo está falando sobre gentios circuncisos e gentios incircuncisos, que é por isso que ele diz: quem já se circuncidou, quem continua incircunciso pode permanecer assim, porque circuncisão ou incircuncisão não importa, o importante é que vocês tenham nascido de novo. Ele não está falando de judeu e gentil. Como é que a gente sabe? Basta a gente olhar versículos antes. Lá no versículo 11, no mesmo capítulo, ele diz assim: vede com que grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, ou seja, consegui mais 12 para a nossa visão, eita, trouxe mais 20 para a visão, os que querem se ostentar na carne, né? Trouxe mais não sei quanto para se circuncidar. Os que querem se ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gente, é claro que ele está falando com gentios que vão se deixar circuncidar. Uma pessoa adulta que toma a decisão de se circuncidar ou não, obviamente que é um gentio, porque judeu é circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia. Ele não tem nem querer, ele nem vai lembrar do que aconteceu. Todo judeu é circuncidado ao 8º dia. Quando ele fala aqui sobre pessoas que estão se deixando circuncidar, que estão sendo constrangidas por outros a se circuncidarem, ele está falando de homens adultos que, obviamente, por serem gentios, não eram circuncidados e poderiam escolher se circuncidar depois de velho, porque judeu mesmo é circuncidado ao 8º dia. Quantos entenderam? Então ele não está falando com judeu e gentil, ele não está falando de judeu e de gentil, ele está falando de gentios, bestas, crente, falador de língua e trizimista. Gentil crente que se deixou circuncidar por causa de um blá blá blá, de uma verborreia
que não vale nada no canal do YouTube que ele assistiu na internet. Porque não tem nada de novo debaixo do sol. Hoje, muita gente está caindo nessa mesma besteira, nessa mesma história. Eu sei que é uma linguagem diferente a que se ouve hoje em dia, e as pessoas são convencidas porque são insensatas tanto quanto os Gálatas foram. Aí Paulo explica aqui por que esse povo se deixa levar por isso. Porque eles têm medo de ser perseguidos pela cruz de Cristo. Ou seja, se eu estou crucificado com Cristo, eu não devo nada a ninguém. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim e acabou essa história. É por isso que depois que ele fala isso, ele pula o versículo 13 aí, e no 14 ele diz: longe de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Veja, ele está falando com gentios circuncisos, gentios incircuncisos. Ele não está falando sobre judeus que eram circuncisos, representados pela palavra circuncisão aqui, não. Ele está falando sobre os gentios, uma comunidade cristã, de uma igreja só, onde gentios estavam se circuncidando, achando que era importante, e gentios que não se circuncidavam. Então ele disse, para falar a verdade, não importa uma coisa nem a outra, porque isso aí não vale nada. O que importa é ter nascido de novo. Dos gentios, tendo se circuncidado ou não, vamos resolver a história de uma vez por todas, combinando assim. Dos gentios, os que considerarem o novo nascimento como a regra mais importante da comunhão com Deus, eu vou abençoar. Paz e misericórdia seja sobre estes. Gentios, circuncisos ou incircuncisos, desde que tenham crido que o novo nascimento é a regra de fé do cristão. Aí diz, paz e misericórdia seja sobre eles. Este é um grupo que é a igreja do Senhor Jesus na sua parte gentílica. Mas aí ele fala, e também peço a Deus que a sua paz e a misericórdia estejam sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Os judeus que também nasceram de novo, mas que não são como estes judaizantes, aos quais Paulo fala na Epístola aos Gálatas, falsos irmãos que se intrometem na igreja dos gentios e que trazem perturbação ao corpo de Cristo. Este é o Israel de Deus. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque judeu não é aquele que o é somente por fora, mas é aquele que o é por dentro. E circuncisão não é aquela que é somente na carne, mas aquela que é do coração, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Este é o Israel de Deus. Existe um Israel carnal, comparado por Paulo com ismaelitas, escravos, filhos de Agar, que perseguem os que nascem do Espírito e da Palavra. Mas existe o Israel de Deus, que são judeus crentes em Jesus. Então Paulo está orando pelos gentios, não importa se circuncidaram ou se permanecem incircuncisos, mas que concordam que o novo nascimento é a regra de fé do cristão. Paulo está dizendo, eu quero misericórdia sobre estes, e não sobre estes falsos irmãos judeus que estão causando confusão, mas eu oro pelo Israel de Deus, que é um Israel diferente, é um Israel que agrada a Deus, é um povo judeu que crê no Senhor Jesus e que não traz perturbação à igreja dos gentios. Quantos entenderam, irmãos? Então, entenda que textos como estes, Romanos 2, 28 e 29, Gálatas 6, 16, não estão dizendo que nós somos judeus, os verdadeiros judeus. Não está dizendo isso. Não está dizendo que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Não é. Porque se você entender, como temos aqui repetido exaustivamente, de que o povo santo do qual as escrituras proféticas que falam da tribulação se referem, quando você entender que esse povo santo é o judeu, é o povo judeu, é o povo de Israel, você jamais na vida vai colocar a igreja no meio da tribulação. Amém, gente? Jamais. Há outros textos no Novo Testamento que causam confusão na cabeça do povo. Claro, porque eles não entendem bem o que está escrito. Mas uma passagem que às vezes é citada pelo povo que não entende bem o que Paulo quis dizer, é o que está em Efésios capítulo 3, do versículo 3 em diante, até o versículo 6 mais ou menos, e também o que ele fala lá no capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Em Efésios 3, 6, Paulo diz assim, falando sobre a revelação que ele recebeu do Senhor Jesus, que ele escreveu ali resumidamente, aí ele explica, a saber que os gentios são coparticipantes, membros do mesmo corpo,
Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Porque quem foi batizado em Cristo, de Cristo se revestiu. E Cristo é o descendente a respeito do qual havia sido feita a promessa. Então, quem está em Cristo é descendente de Abraão e herdeiro segundo as Escrituras. Está dentro do padrão bíblico esperado. Porque Abraão é pai de muitos filhos. Deus disse: em ti serão abençoadas todas as nações. Não é preciso ser judeu para ser filho de Abraão. Porque o filho de Abraão não é aquele que necessariamente nasceu na carne como descendente dele, mas é aquele que anda nas mesmas pegadas de fé, para que a promessa se estendesse aos circuncisos, que não são apenas circuncisos, mas andam nas mesmas pegadas de fé de Abraão, e aos incircuncisos, que creram em Jesus, foram revestidos dele e se transformaram em herdeiros de Abraão, de acordo com a promessa. Abraão é pai de todos, então nós gentios somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus, mas não quer dizer que somos judeus, somos gentios. No ponto de vista de Paulo, é isso que significa. Os gentios, eles foram aproximados para a fonte da bênção. Não é que tenham virado israelitas, mas eles foram unidos com os verdadeiros israelitas, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, o verdadeiro judeu. Os gentios foram unidos com os crentes do povo judeu, e ambos, judeus e gentios crentes, desfrutam das bênçãos na igreja do Senhor. Então ele diz: gentios são co-herdeiros, são co-participantes, são membros do mesmo corpo, herdeiros da promessa em Jesus pelo Evangelho. Lá em Efésios capítulo 2, do versículo 11, Paulo diz assim: portanto lembrai-vos, falando com os gentios, olha como é que ele fala: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se auto-intitulam de circuncisos na carne, por mãos humanas. O que é que ele está dizendo? Vocês, gentios, que antes eram descartados, desprezados pelos judeus. Trocando em miúdos, é isso que ele está dizendo aqui. Vocês que eram chamados de incircuncisos na carne, por aqueles que se auto-intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Judeus falando mal de gentio. Judeus desprezando gentios, porque os judeus se achavam melhores e especiais, como se fossem participantes de um povo seleto, especial, e de fato eram, mas porque tinham um significado espiritual mais profundo, que Deus estava apontando para o período da igreja, e eles não entenderam, ficaram orgulhosos, soberbos e perderam a bênção. Aí ele diz: pois é, vocês gentios que foram tratados assim pelos judeus durante tanto tempo, versículo 12, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança, vocês estavam sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, de ambos, me perdi, gente, qual é o versículo? 14, porque de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que não era outra coisa senão a pura e simples inimizade, aboliu na sua carne a lei de Moisés, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, porque não servimos a Deus hoje na caducidade da letra, nós servimos em novidade de espírito. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque a norma da lei foi escrita no nosso coração. Não é que estejamos sem lei para com Deus, o cristão não vive sem lei. O que acontece é que a lei foi tirada das tábuas de pedra e foi escrita nas tábuas do coração. Nós temos uma lei, vivemos na lei da liberdade, a lei perfeita, a lei de Cristo. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, ambos os povos, criasse em si mesmo um novo homem. Então ele não está falando que os gentios viraram judeus. Houve uma aproximação de gentios e judeus. A comunidade de Israel se aproximou dos gentios e os gentios se aproximou de Israel. Em Cristo, é um novo homem, é uma nova entidade, é uma nova comunidade.
Na nova aliança surgiu um problema para os judeus preconceituosos, porque agora na igreja, nas congregações, havia uma comunidade mista, judeus e gentios vivendo e comendo juntos, sem preconceito, um com o outro, por causa do sangue de Jesus. Isso era um problema. Então Paulo está falando sobre isso. Ele não está falando que os gentios viraram judeus, ou que agora a igreja é o Israel. Ele está falando que a igreja é a união de judeus e gentios em Cristo. É um novo homem, um novo corpo, uma nova entidade. Aí ele diz: abolindo a sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, em si mesmo criasse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós, outros gentios que estavam longe, e evangelizou paz também aos judeus que já estavam mais perto. É isso que ele está falando aqui. Ele evangelizou paz aos gentios que estavam longe, e evangelizou paz aos judeus que estavam perto, porque a salvação vem dos judeus. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês gentios já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são agora concidadãos dos que sempre foram chamados no Antigo Testamento de santos. E agora vocês também são da família de Deus. Oh glória! Eu não tenho que ser judeu. Eu não tenho que nascer de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não tenho que virar judeu, me comportar como judeu, falar como judeu, comer como judeu. Não preciso. Só que as pessoas que não entendem revelações como estas, se perdem no resto das coisas. É por isso que a escatologia de muita gente é tão capenga, tão fraca, tão quebradiça. Não tem consistência, porque eles não entendem fundamentos essenciais da revelação da nova aliança. E até em textos como estes que nós lemos aqui, em Efésios capítulo 3 ou capítulo 2, as pessoas interpretam errado, pensando que Paulo estaria dizendo que a igreja agora é o Israel de Deus, que os gentios fazem parte do que a Bíblia chama de Israel, o povo santo, o povo judeu. Quantos estão acompanhando de forma bastante consciente? Eu vou ler um trecho do meu livro hoje. Ontem a gente leu alguns versículos que eu tinha agrupado aqui num determinado capítulo, mas hoje eu não vou ler versículos que estão no livro, eu vou ler um trecho do livro. Eu vou ler da página 74 até a página 77. Eu tenho um capítulo nesse livro onde eu falo sobre a diferença entre Israel e a igreja. E claro, o que a gente tem falado aqui hoje à noite também tem tudo a ver com esse tema. Mas eu faço questão de ler porque eu acho que está bom do jeito que está aqui, tá? E eu vou ler e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Da página 74 à página 77, o autor diz assim, que por acaso é o vaso que vos fala. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27 a 29, e em Colossenses 3, versículos 10 e 11, inclusive, a gente leu esses versículos aqui, vocês lembram? Quando Paulo fala sobre não haver judeu, não haver grego, não haver homem, não haver mulher. Vocês lembram que a gente leu? Eu expliquei? Então eu vou ler a partir daqui. Em Gálatas 3, 27 e 29, diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sorte ou de sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto não está falando que não existe diferença entre judeu e gentio. Sim, tem diferença. Ele está falando que Deus não faz acepção de pessoas, porque assim também, no mesmo texto, quando ele diz que não há gentio e judeu, ele também diz que não há homem e mulher, e a gente sabe que para os olhos de Deus pode não haver distinção, porque ele não faz acepção de pessoas, mas existe a distinção no sentido prático e funcional da vida, porque há coisas que são dirigidas no Novo Testamento aos homens, assim como há coisas que são dirigidas às mulheres. Da mesma forma, existe sim uma função específica para o povo judeu, nas profecias, nas escrituras, como existe também uma agenda divina para o povo gentil, tá? E aí eu falo, textos como estes, porque eu cito também aqui Colossenses 3, 10 e 11, que eu não vou ler, e vocês devem lembrar porque a gente leu ontem, é basicamente a mesma coisa. Textos como estes não estão afirmando que não há distinções entre judeus e gentios, ou que Deus não tem um plano profético específico para cada povo.
O objetivo é simplesmente mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, e que se Deus, nosso Pai, não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Se os textos acima estivessem ensinando que o povo judeu perdeu sua identidade nacional, sua história e suas promessas, e que não há absolutamente qualquer distinção entre judeus e gentios no que diz respeito aos planos de Deus, então os textos também estariam ensinando que não deve haver diferenças entre os homens e as mulheres, entre os servos e os senhores. No entanto, conhecemos inúmeras passagens no Novo Testamento, onde encontramos instruções específicas para os homens e outras para as mulheres. Há textos que falam do comportamento cristão apropriado para os servos, assim como há textos com instrução específica sobre o comportamento dos senhores. As Escrituras distinguem os grupos e tratam sobre cada grupo de forma específica. Nos textos de Gálatas e Colossenses, que nós vimos acima, Paulo não estava apoiando essa interpretação atual que não consegue distinguir entre a nação de Israel e a igreja, que é o que nós estamos combatendo aqui desde o começo do culto. Deus não faz acepção de pessoas e aceita a todos os que o invocam, sem distinção. Isso não significa que Deus aboliu sua agenda profética para com Israel, ou que os judeus perderam sua identidade e significância nas Escrituras Sagradas. Observe dos versículos abaixo, que em todos eles o texto se refere aos grupos pela sua identificação natural. O judeu é chamado de judeu, o gentio é chamado de gentil. Se o judeu confessa a Cristo como Senhor, ele passa a ser um judeu crente. Se o mesmo acontece com um gentil, ele passa a ser um gentil crente. Nem o gentil deixa de ser gentil, nem o judeu deixa de ser judeu. Em Romanos 10:12 está escrito assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Veja que aqui a palavra usada foi grego e não gentil, porque o mundo falava grego, de maneira que a cultura grega representava o povo do mundo, diferentemente do povo judeu. Então, os judeus e os gregos é a mesma coisa de falar os judeus e os gentios, porque na época o mundo falava grego, e a cultura grega representava os povos do mundo, que são os gentios. Todo mundo entendeu? Em Atos 15:9 ele diz: e Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, Paulo se inclui, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Eu não sei se é Paulo que disse isso, talvez tenha sido Pedro, naquele concílio em Jerusalém, eu não tenho certeza, mas acho que foi Pedro. Ele está mostrando que Deus não fez distinção alguma entre nós, ele se inclui, judeus, e eles, gentios. Em Romanos 3:29 diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Ele distingue, ele chama judeu de judeu, gentil de gentil. Em Romanos 3:22, Paulo diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, judeus e gentios, porque não há distinção. O Novo Testamento não extinguiu a nação de Israel, não anulou as promessas que lhe foram feitas, que ainda não foram cumpridas. Ele não substituiu Israel pela igreja nos seus planos proféticos. A igreja do Senhor foi inserida na agenda divina para a realização dos seus planos, mas isto não é a mesma coisa de dizer que Deus rejeitou Israel, ou que não haverá um cumprimento futuro nos planos de Deus para com o povo judeu e através dele. Em Romanos 11, de 1 a 2, Paulo chega a dizer: porventura, pergunto pois, terá pois Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Duas coisas importantes estão no texto acima. A primeira coisa é que Paulo diz de forma assertiva que Deus não rejeitou o seu povo. Duas vezes Paulo fala sobre Deus não ter rejeitado o seu povo. Porém, mais interessante ainda do que isso, é o fato de Paulo estar se referindo à nação de Israel como o povo de Deus. Entenda que a carta de Paulo aos Romanos fora escrita provavelmente em sua terceira viagem missionária, por volta do ano 57 depois de Cristo. Tempo suficiente já tinha se passado para que as noções teológicas de Paulo em relação a Israel e a igreja já houvessem se firmado. Observe que Paulo conscientemente chamou o povo de Israel de povo de Deus, mesmo depois de a igreja de Cristo já estar estabelecida na nova aliança.
Ou seja, quando Paulo escreveu esse texto que lemos, a igreja do Senhor já existia, e mesmo assim, com a igreja do Senhor Jesus já tendo nascido, já existente, no ano 57 depois de Cristo, ainda assim ele chama Israel de povo de Deus, mostrando que Israel é considerado no Novo Testamento, depois da igreja, ainda de povo de Deus. Quantos entenderam? Se Paulo houvesse cometido um erro por ter feito isso, provavelmente ele não teria mantido a mesma abordagem ao longo de todo o capítulo 11 de sua carta aos Romanos. Não foi por acaso que ele chamou Israel de povo de Deus, mesmo depois do surgimento da igreja. Foi de forma pensada e consciente. Se você quer saber, esta é a forma bíblica de se referir à nação de Israel nas Escrituras Sagradas, mesmo nos textos do Novo Testamento. Amém, gente? Inúmeras passagens do Novo Testamento fazem uso deste mesmo tipo de abordagem em relação ao povo judeu. Assim como Paulo em Romanos 11 chamou Israel de povo de Deus, Mateus se refere ao Criador como o Deus de Israel. Em Mateus capítulo 15, versículo 31, está escrito: de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, aí Mateus escreve, glorificavam ao Deus de Israel. Novo Testamento, Evangelho de Mateus. O texto acima menciona curas realizadas por Cristo antes da sua morte, sepultamento e ressurreição, portanto, antes do nascimento da igreja. No entanto, o texto do livro de Mateus é normalmente datado entre os anos 75 e 80 depois de Cristo, muito tempo depois da igreja de Cristo já ter surgido e está em acelerada expansão. O autor cristão do texto acima, que é Mateus, não se importa em chamar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de o Deus de Israel, exatamente como faziam os textos do Antigo Testamento centenas de vezes. Observe também que a palavra Israel, nessa passagem que a gente leu, não foi usada como uma espécie de referência à igreja do Senhor Jesus, que nem tinha nascido ainda, nem estava em cena ainda. Todos os textos do Novo Testamento que usam a palavra Israel estão sempre tratando especificamente do povo judeu. Outros exemplos deste mesmo padrão podem ser vistos nos versículos a seguir. Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Atos 13, 17, isso aqui é Paulo falando, ele diz, o Deus deste povo de Israel. Atos 13, a igreja já existia há alguns anos, a nova aliança já estava em vigor, e Paulo, consciente disso, ele chama o Pai de Jesus de o Deus de Israel, e ele não está falando da igreja, ele está falando da nação de Israel. Amém, gente? O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados, exaltou o povo judeu durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 68, Zacarias, o pai de João Batista, diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Em Lucas 2,32 está escrito, luz para a revelação aos gentios. Isso aqui é Simeão falando de Jesus, quando foi levado ao templo para ser apresentado. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E agora o próprio Jesus, em Marcos 2,29, diz, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu penso que desconsiderar expressões tão claras como as que se apresentam nos textos acima, só prejudicará a compreensão do cristão a respeito do lugar de Israel nas Escrituras e nos planos de Deus. Todos estes textos do Novo Testamento foram escritos depois do nascimento da Igreja de Cristo, e mesmo assim continuam se referindo a Israel como povo de Deus. Confira novamente as expressões que foram usadas nos versículos que nós lemos. Deus disse por meio do profeta, meu povo Israel. Paulo, dirigindo-se aos israelitas, disse, o Deus desse povo de Israel. O pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, declarou, o Deus de Israel redimiu seu povo.
Simeão, falando de Jesus, profetizou: para a glória do teu povo de Israel. Jesus afirmou: ó Israel, o Senhor nosso Deus. Há dezenas de textos do Novo Testamento que usam expressões semelhantes a estas para se referirem aos judeus. No livro de Atos, tanto Israel quanto a igreja existem simultaneamente. O termo Israel é usado 20 vezes e o termo eclésia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e essa é a palavra grega para a igreja, o termo eclésia aparece 19 vezes. Israel 20 vezes, eclésia, igreja, 19 vezes. No entanto, os dois grupos sempre são distinguidos ao longo de todo o livro de Atos. Nunca se faz uma confusão com o termo Israel, como se fosse para a igreja, ou chamando a igreja de Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. Em nenhum momento, por todo o Novo Testamento, a igreja é chamada de Israel ou qualquer coisa parecida. Em vez disso, nós temos textos que claramente definem e distinguem a igreja de Israel. Como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 3 categorias, 3 distinções, 3 povos. Se não houvesse distinção entre igreja e Israel, ou entre judeus e gentios, como sugerem alguns que insistem nesse tipo de interpretação, a frase do verso acima de 1 Coríntios 10, 32, jamais poderia ter sido escrita da forma que foi, não é mesmo? A igreja é formada por crentes, judeus e gentios. Embora os crentes não deixem de ser gentios ou judeus depois de terem crido, a partir do momento que se convertem, sua principal identidade passa a ser a de membros do corpo de Cristo pertencentes à igreja. Paulo argumenta dizendo que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um novo homem e todos somos membros de um mesmo corpo. Por outro lado, um judeu incrédulo é pertencente apenas ao grupo denominado pelas escrituras de judeus, da mesma forma que um gentil não convertido é apenas mais um gentil. A igreja não é a continuação de Israel, e embora durante a presente era da graça, ela ocupe o papel que era desempenhado por Israel ao dar testemunho sobre Deus na terra, isso não quer dizer que Israel não tenha mais sido chamado de povo de Deus nos textos do Novo Testamento após o surgimento da igreja, como a gente inclusive conferiu aqui. Muito menos que Deus tenha desistido das suas promessas ao povo hebreu. Ainda existe uma agenda divina específica a ser cumprida com e através do povo judeu. E no devido tempo isso acontecerá. Palavras da salvação. Aí vocês dizem: graças a Deus, o Senhor está no meio de nós. Aí vocês falam: nossos corações estão no alto, né? Como é que é? Gente, eu espero que vocês tenham aprendido de forma bastante clara que não tem como a gente confundir as coisas, não tem como a gente bagunçar. É possível, com um pouco de criatividade, especulação e desconsideração para com os textos bíblicos dentro dos seus contextos, é possível a pessoa ser convincente em suas colocações, mas se nós considerarmos a Bíblia e deixarmos que ela se auto-interprete, vai ser muito difícil que a gente faça uma confusão desse tamanho. Quantos estão entendendo? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus não foi destinada à ira de Deus. O tempo de angústia para Jacó, o período de aflição e ira contra este povo, é exatamente o período da tribulação, em que este povo santo vai ser humilhado e pisado, até que se quebre o poder do povo santo e finalmente eles confessem a Jesus, como ele mesmo disse: Baruch Rabá B'Shem Adonai, bendito és tu, pois vens em nome do Senhor. Oh glória, amém, obrigado pelo carinho, daqui a pouco a gente volta, amanhã tem mais.